ensinando uma aula, você tem que ter a unção do Espírito, você tem que ter o poder de Deus, mas não vamos sobrecarregar só o Espírito Santo, irmão. Tem gente que dá trabalho demais para o Espírito Santo. Ele mal lê a aula, nem se prepara direito. Não, mas eu orei, o Espírito Santo vai me mostrar na hora direitinho como é que eu vou ensinar essa lição. Bem aqui que o Espírito Santo está lá. Irmão, também não vamos pegar pesado com o Espírito Santo, irmão. Faça a sua parte. O que é que eu quero dizer com isso? É que ensinar envolve um aspecto espiritual, mas envolve um aspecto humano. Nós estamos ensinando o quê? Espíritos? Somente nós estamos ensinando homens. Então eu devo, pelo menos no mínimo, me preocupar com a linguagem que eu vou utilizar para alcançar o meu aluno. Porque hoje eu estava falando à tarde, os professores de jovens e adolescentes, né? Você está lá na sala, dando a aula, aí a sua linguagem não alcança o aluno, ele tem um controle na mão. Aí no controle, tem lá uma teclazinha que está escrito mudo. Meu irmão, rapidinho ele aperta aqui em você, ó. Aí você está dando aula, porque tá a palavra de Deus, e o menino está. Meu irmão, ele está no mundo de Bob, meu irmão. Ele está no mundo de Bob, para quem acompanhou, né? Que os mais novos não sabem o que é isso. Ele está no mundo de Bob, ele já subiu no Velocip e está rodando o mundo inteiro. A mente dele já viajou, ele já foi na escola, ele já lembrou da mocinha da escola, ele já lembrou da namoradinha, ele já lembrou do que ele vai fazer à tarde, ele já lembrou da bola que ele vai jogar à tarde, aí ele está viajando. Então nós devemos entender que nós temos um desafio, e qual é o desafio? O desafio de alcançar o aluno. Irmãos, o desafio de alcançar o aluno não é algo tão simples. E às vezes a gente pensa que a gente está alcançando o aluno, que a gente está ensinando, e o aluno faz de conta que está aprendendo, quando na verdade nós não estamos ensinando e ninguém está aprendendo coisa alguma. Eu sei que a EBD, nossa EBD é um celeiro de mestres. Nossa EBD é um celeiro de mestres. Mas nós devemos ficar atentos às metodologias. Ano passado eu escrevi um artigo para o jornal da CADEM em Foco, metodologias ativas de aprendizagem. Então ouça aqui que eu vou falar disso nos próximos minutos. Metodologias ativas, diga, metodologias ativas de aprendizagem. Então, irmãos, é algo muito sério. Nós não desprezamos os métodos tradicionais de ensino. Não devemos desprezar. Porque eu sou contra alguém que diz, o método tradicional de ensino não serve para nada, não alcança ninguém. Não é bem assim. Se o método tradicional de ensino não servisse para nada, nós não estávamos aqui. Porque nós fomos, quem aqui, a maioria de nós, teve professores que utilizavam nenhum recurso, eu, por exemplo, agora não estou só a Bíblia mesmo e falando, só a exposição. Então, mas nós aprendemos a palavra de Deus, nós aprendemos o Evangelho, nós aprendemos. Só que hoje nós vivemos em uma geração que assimila o conhecimento de maneira diferente. Então, se nós não tivermos uma linguagem, não estou falando do conteúdo, o conteúdo permanece o mesmo. Mas se nós não tivermos uma linguagem que alcance a nova geração, nós não vamos ensinar e eles não vão aprender, porque não existe aprendizagem sem ensino, irmãos.
Aprendizagem e ensino fazem parte de um único processo. Por isso, daí se falar de processo, ensino-aprendizagem. Se eu estou ensinando, alguém está aprendendo. Então, veja, Comênios, no século XVII, ele afirmou, argumentou, claro que antes disso, a educação era chamada educação bancária. O professor aqui ensinando e os alunos aprendendo. Então, o professor é o dono do conhecimento, é o detentor do conhecimento. Aí ele só vai jogando informações, jogando postulados, aí o aluno recebe aquilo. O método mais utilizado era o método que dá, chamada decoreba. Para aprender a somar, tinha uma palmatória bem grande. Aí você levava uns bolos. Aí, claro, a gente dizia, no tempo do bolo, todo mundo sabia a tabuada. Né? Todo mundo aprendia tabuada. Aprendia que 1 mais 1 é 2. Mas às vezes só não sabia era aplicar no dia a dia aquele conhecimento, mas decorava. Mas aplicar no dia a dia, nem sempre. Porque aprendeu no sentido de decorar. Mas não refletia sobre qual a importância daquele conhecimento adquirido para a vida. Então, aprendia ali, mas daqui a pouco esquecia. Aí Comênios chegou a dizer o seguinte, que a aprendizagem, ela obedecia a 3 aspectos. Diga, compreender. Diga bem forte, compreender. Aprender. Não, calma aí. Diga, compreender. Memorizar. Aplicar. Diga os 3 agora sozinho. Era isso que ele dizia. Então, em Comênios houve um grande avanço, e Comênios era cristão, houve um grande avanço, por quê? Porque não era só mais memorizar ou decorar. Você teria que compreender o significado da sentença, da operação, do conhecimento. Você memorizava, aí você deveria aplicar no dia a dia. Daí vem aquelas questões de, como é que eu digo, exercícios práticos, né? Você chega na quitanda, tem 10 laranjas, você compra 5, quantas ficam? Então, é uma maneira de aplicar o conhecimento ao dia a dia. Mas veja bem, o que acontece? É que, com o decorrer dos séculos, passou-se a pensar que aprender é um processo complexo. Então, chegou-se a ideia, Marcus Tuller escreve um livro sobre didática, está na CPAD, um livro muito bom. Ele diz o seguinte, que aprender envolve a interação de conhecimentos prévios e de novos conhecimentos. Diga, aprender envolve a interação de conhecimentos prévios e de novos conhecimentos. O que significa isso, irmãos? É que o aluno ele não pode ser um sujeito passivo em sala de aula. Quem é que tem os conhecimentos prévios? Quem é? É só o professor? Só o professor que tem conhecimento prévio de determinado assunto? Não, o aluno também tem. Então, nesse sentido, o aluno ele é um sujeito ativo, porque ele está junto com você construindo o conhecimento. Então, você está utilizando de uma metodologia ativa, não é simplesmente chegar e dizer, olha, a palavra de Deus é a Bíblia Sagrada, é o livro inspirado, eu vou te ensinar os postulados desse... Não. Qual é o conhecimento prévio que o aluno tem em relação a isso? Qual é a contribuição que o aluno pode trazer para a sua sala? Neste sentido, você irá construir o conhecimento em sala de aula. Então, envolve a participação marcante do aluno. Quantos entenderam? Quantos estão entendendo? Digam amém pelo entendimento. Então, irmãos, qual é o papel do professor nesse sentido? Está aqui o primeiro de curador. Diga, curador. Diga, curador. Curador, irmãos, aqui é no sentido de que o professor
guia o aluno através do conhecimento. O professor guia o aluno através do conhecimento. Então, o professor não é mais aquele detentor que tem um conhecimento pronto, prévio, que ele já preparou em casa, lança sobre o aluno, e o aluno que se vire para memorizar. Não. O professor, ele é um guia, ele é um curador. Ele vai guiando o aluno através dos conteúdos. Guiando o aluno através dos conteúdos. Mas segundo, diga, apoiador. Diga bem forte, apoiador. Então, nesse sentido, o professor é aquele que acolhe, que estimula e que inspira seus alunos. Irmão, ser professor é muita coisa, né? Envolve muitos aspectos. O negócio é sério. Então, ele é um apoiador, um acolhedor e é alguém que inspira os seus alunos. Mas, em terceiro lugar, diga, orientador. O que significa orientador? O professor, ele vai administrar as atividades em sala de aula. Ele vai gerenciar. E, em quarto lugar, o professor é um mediador. Diga, mediador. Então, o professor, ele vai mediar as relações entre o aluno e o conhecimento. Ou seja, você conduz o aluno na construção do conhecimento. O final desse processo deve ser a ideia de que não foi o professor que passou o conteúdo para o aluno, mas que o aluno, junto com o professor, descobriram o conteúdo. Então, a aprendizagem para o aluno, ela torna-se uma descoberta, no sentido de que ele mesmo está descobrindo o conhecimento, não no sentido que apenas o professor entregou tudo pronto. Irmãos, tem diferença com os métodos que a gente geralmente usa? Tem diferenças? Tem ou não tem? Tem, irmãos. Tem muita diferença. Vamos tornar isso aqui prático para a gente. Vamos aqui exemplos de metodologias ativas. Eu quero que você pegue um papel aí, porque eu já falei muito tempo e já está quase chegando na minha hora, rapaz. Passa ligeiro, né? Pegue um papel aí, quem não tiver, consiga com alguém. Pode ser a apostila. Nós vamos ver aqui dois exemplos, ou três, se for possível, se tiver como, dois exemplos de métodos ativos de aprendizagem, porque no bojo das metodologias ativas, que podem ser aplicadas à EBD, existem muitas metodologias. Eu vou trazer, coloque bem em cima aí, método indutivo de estudo. Método indutivo de estudo bíblico. Método indutivo de estudo bíblico. Tem um quadro aí? Se tivesse um quadro, tem quadro por aí? Método indutivo de estudo bíblico. Quem lembra? Quem sabe? Quem lembra? Quem já viu os 3 passos para um método indutivo de estudo bíblico? Coloque aí observação, interpretação e aplicação. Observação, interpretação e aplicação. Observação, interpretação e aplicação. O que é isso, irmãos? O que é isso? Você tem, por exemplo, uma lição da EBD, tem um texto que vai ser trabalhado. Ao invés de você chegar com o texto já interpretado e jogar para o aluno, você vai guiar o aluno através de um método indutivo. O próprio nome já diz. Você vai induzir o aluno a conhecer o texto e ver a importância que o texto tem para a vida dele.
Então, ao invés de você chegar com o texto pronto aqui, abra a sua Bíblia e tal, e explicar, o aluno, ele mesmo irá ao texto. Claro, o aluno não vai construir sozinho, você é o professor. Ou seja, você é a cabeça mais madura. Você é o que conhece mais do que o aluno naquele sentido daquele texto. Ou pelo menos deve ser, né? Ou pelo menos deve ser. Mas se não for o que conhece mais, mas deve estar entre os que têm mais domínio daquela matéria. Que se espera isso da gente, os professores. Então, você entrega o texto para o aluno. A primeira coisa que ele vai fazer é observar o texto. Primeira coisa, observar o texto. O que é que ele vai ver quando ele vai observar o texto? Quem é o autor? Em que época o autor escreveu? A cultura da época. Isso pode exigir uma pesquisa. Mas o aluno, ele vai observar o texto. Entende? Aí depois que ele observa o texto, quem é o autor? Para quem esse autor escreveu? Depois que ele observa o texto, aí ele vai interpretar o que esse texto está dizendo. O que esse texto está dizendo? Depois que ele interpreta, eu estou falando aqui de maneira rápida, porque não tem tempo para a gente explorar, assim. Depois que ele interpreta, aí tem a pergunta. O que nesse texto, nessa mensagem é importante para a minha vida no dia a dia? Você está percebendo como o aluno ele vai ser um sujeito crítico e reflexivo até de si mesmo? Quantos entenderam, digam amém. Então, esse é um exemplo de metodologia ativa. Você está permitindo que o aluno participe da construção do conhecimento e interprete o texto junto com você. Em outro momento, ou na continuidade, uma outra metodologia de ensino também. Você poderá distribuí-los em pares e haver um momento de compartilhamento daquilo que ambos aprenderam. É outra metodologia de ensino, instrução por pares, metodologia ativa de ensino. Irmãos, eu estou trazendo uma metodologia simples, uma metodologia simples, que pode ser utilizada, Mas veja bem, o que acontece? Outra metodologia de ensino, que é uma metodologia ativa, você pode utilizar, ensino híbrido. Se você está com papel, pode até escrever aí, ensino híbrido. O que é ensino híbrido, irmãos? Você vai aproveitar a ferramenta tecnológica. Olha, irmãos, eu tenho vontade, estou pensando, orando, porque eu sei que enquanto eu estou aqui falando, você está pensando lá na sua sala e no seu contexto. Eu sei, isso aqui dá para me fazer, isso aí está muito, meu Deus, está muito longe, não tem condições. Mas por que é importante essa reflexão? Porque se você não conseguir implantar alguma metodologia hoje, mas quem sabe daqui a um determinado prazo. O que é que no ensino híbrido você vai aproveitar, por exemplo, o celular. Você pode ter um momento durante a semana para um encontro online, uma live, pode ser uma live. A classe da EBD pode ter um Instagram, pode fazer um Instagram da própria classe, não tem problema. Ou pode ser um encontro, cada um com o seu celular e você na sua casa. Pode ser uma chamada via WhatsApp. Ou seja, você vai introduzir o assunto que será ministrado no domingo. Então, aí a gente diz assim, a gente reclama, no domingo só tem 45 minutos, só tem 50 minutos, isso aí é em tudo enquanto é lugar. Mas você pode aplicar a metodologia do ensino híbrido. Você pode aplicar a metodologia do ensino híbrido. Quantos entenderam? Diga amém. Amém. Outra metodologia que eu estava até conversando com o Fernando, ali na hospedagem, irmãos,
a da sala invertida. Coloque aí, sala invertida. Aqui eu estou só citando. Por que eu estou só citando? É só para provocar sua curiosidade. Por que eu me despertei a estudar esse assunto? Porque um dia eu participei de uma palestra que alguém estava ensinando sobre metodologias ativas. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, eu pensei, meu Deus, a gente pode começar a pensar na aplicação desses métodos para a nossa escola bíblica dominical. Pode ser que em muitos lugares, alguns métodos não possam ser utilizados, mas outros podem ser. Então, coloque aí, sala de aula invertida. O que significa isso, irmãos? Sala de aula invertida. Em suma, significa que o processo de ensino-aprendizagem da EBD, ele vai ser planejado em 3 momentos: antes, durante e depois. Antes, durante e depois. Diga antes, mas diga bem forte. Você estava falando mais forte no começo. Irmão, o dia inteiro, né? Diga antes, durante e depois. Você pode colocar um ao lado do outro aí na folha que você tem. Antes, durante e depois. Meus irmãos, de maneira muito simples, o que significa isso? O aluno, ele deve ter algum contato com o conhecimento antes que a aula aconteça. Ou seja, você vai estimular, terminou a aula de domingo, então você vai estimular o aluno a estudar o conteúdo, a recordar o que ele já sabe, e quando você entrar em sala de aula, vai ser o momento de aplicar, analisar, avaliar e criar. Então, antes, o aluno, ele deve ter contato já com o conteúdo. Isso pode ser através de quê? Só da leitura da escola bíblica, só da leitura da lição. Ele pode fazer uma pesquisa na internet, ele pode fazer uma pesquisa no Google. Ele pode levar para a sala de aula, no domingo, um vídeo. Claro que você tem que ver o vídeo, porque tem muita heresia na internet. Mas ele pode levar um vídeo que pode ser apresentado, pode ser mostrado para os demais alunos, pode ser socializado entre os alunos. Então, antes ele vai recordar e já vai passar a ter uma compreensão do assunto. E a sala de aula vai servir para quê? Vai servir para você aplicar o conhecimento, analisar e avaliar o conhecimento do aluno. Vai ser o momento de tirar dúvidas. Por que se chama sala invertida? É porque, de fato, a sala é invertida. Ou seja, é como se o aluno tomasse o lugar do professor e o professor sentasse no lugar do aluno. Geralmente, a sala invertida, né, o Fernando já até utilizou essa metodologia, já, né, Fernando? Você coloca os alunos em círculos, onde todos têm uma visão direta do professor, sem nenhum obstáculo na frente. É claro, irmão, pastor, mas minha sala é pequena. Pastor, mas eu nem tenho sala. Por exemplo, na congregação que eu estou trabalhando, nós temos umas 2 turmas que ficam do lado de fora, né? Do lado da igreja, bate uma sombra e ficam lá. Temos uma outra turma que fica numa sala, uma sala muito pequena. Então, tem essas dificuldades. Eu sei que existem essas dificuldades. Mas Deus pode lhe iluminar a partir de hoje, e você pode aplicar uma estratégia nova, até diferente da que eu estou dizendo aqui, diferente de qualquer outra que alguém já teve. Pastor, mas será possível? Meu irmão, o Espírito Santo de Deus é criativo. Quem é criativo aqui? Não, irmão, levante a mão. Quem é criativo? Não vem me dizer que você não é criativo, isso não existe. Pastor, eu não sou criativo? Não, pastor, não tenho criatividade. O Espírito Santo de Deus mora em ti? Pois se o Espírito Santo de Deus mora em ti, você é criativo. Diga assim: o Espírito de Deus é criativo. O Espírito de Deus mora em mim. Eu sou criativo.
vou fazer, isso aqui não é que nem coach não, mas vamos repetir de novo esse negócio. Diga assim, o Espírito de Deus, mora em mim. O Espírito de Deus é criativo. Eu sou criativo. Você é criativo ou criativa. Você é criativo, irmão. Porque o Espírito de Deus está em você. E às vezes a gente não sabe como trabalhar com uma igreja, às vezes a gente não sabe como trabalhar com um povo, às vezes a gente não sabe como trabalhar com aquelas pessoas que estão com a gente lá, elas são pessoas difíceis, parece que a gente usa uma estratégia e não dá certo, mas aí a gente vai para o joelho, ora, busca a Deus, jejua e Deus nos ensina como trabalhar com aquelas pessoas. Ensina ou não ensina? Então isso é sala de aula invertida. Antes, recordar e compreender. Durante, que é o momento da aula. Aplicar, avaliar, analisar e até mesmo criar. Até mesmo criar. E depois, recordar e compreender. Que aí quando der no próximo encontro, recorda o aprendizado. Isso acelera o aprendizado do aluno. Acelera no bom sentido, né, irmãos? Isso torna o aprendizado mais vivo, porque o aluno passa a construir. Outra metodologia ativa, aprendizagem baseada em projetos. É outra metodologia ativa. É um projeto que você vai construir em sala. Olha, tem uns professores que eu já vi, de determinadas faixas etárias, que eles sentam com a turma. Olha, gente, nós vamos criar as leis da nossa turma. Quais vão ser as leis aqui? Qual é a importância das leis? Claro, geralmente isso é com adolescente, né, irmãos? Isso é com adolescente. Os próprios alunos vão dizer, não puxar o cabelo do outro. Não gritar quando alguém estiver ensinando ou explicando. Você cria as leis da sala, produz cartazes com eles. Claro que você não vai criar 40 leis, você não é Moisés, irmão. Você não é Moisés e a sua sala não é o povo de Israel, que tinha mais de 300 mandamentos. Mas você vai criar as leis da sala. Então, o aluno deve participar. Você pode organizar um projeto. Um projeto com seus alunos. Eu lembro que quando eu dava aula para adolescente, nós organizamos um projeto, falávamos sobre a importância da igreja, aí nós fomos fazer o quê? Recordar a história da nossa própria igreja. Aí um teve que levar um disco de vinil antigo, de um cantor antigo, teve que conversar com o pai, com a avó, para saber qual foi o cantor antigo e quanto que ele teve na igreja. Aí outro foi conseguir um cartão de membro antigo, aí por aí vai, mas assim, você pode organizar isso com seus alunos. Você pode usar também algo que eu usei. Eu passei um tempo dando aula para adolescentes, irmãos. E desde 2009, eu assumi uma classe de adolescentes para cá. Até hoje eu estou trabalhando com adolescentes. Eu coordeno os adolescentes lá em Santa Inês e o discipulado de adolescentes. Eu já tentei fugir desse negócio, irmão, nos últimos anos. Tentando fugir de todo jeito, eu tento fugir, mas esses dias eu me entreguei de novo. Eu digo, eu vou logo me entregar e me jogar logo e ficar até... Um dia eu estava dizendo para minha esposa, será que eu vou chegar nos 60 anos com adolescente? Mas veja bem, dramatizações, são coisas muito simples. Produções de textos, produções de música, por aí vai. Quantos entenderam a metodologia ativa? Quantos entenderam a metodologia ativa? Então, eu vou passar uma atividade para você, e eu não vou ter condições de avaliar, claro, porque eu não vou estar aqui para avaliar com você, nem vou me comprometer em avaliar. Mas isso aqui você vai se comprometer, você vai pensar numa metodologia que você aplique lá com o seu aluno, que ele construa o conhecimento junto com você. Irmãos, o professor não deixa de ser professor. Ele não deixa de ser a cabeça pensante da turma.
De maneira nenhuma. Ele não deixa de ser aquele que está à frente do processo. Ele não deixa de ser o guia, de maneira nenhuma. Ele continua sendo o professor. Então, isso é relevante. Nós falamos de 2 pontos. O primeiro deles, a EBD é uma agência educadora do Reino de Deus. Diga, EBD é uma agência educadora do Reino de Deus. Mas, em segundo, diga, ensinar envolve alcançar o aluno em sua linguagem. Aí é nesse sentido que nós precisamos de uma metodologia para alcançá-lo. Nesse sentido. Aí aqui a questão da metodologia ativa. Mas além de tudo isso, irmãos, o professor deve ter uma relação de proximidade com seu aluno. Deve haver aí um aspecto afetivo. Olha, irmão, tem gente que dá aula, uma aula excelente. Conheci um professor, nós vamos já encerrar, irmãos. Conheci um professor que ele dava uma aula excelente. Ele pegava aqui a lição, ele tinha tanto conhecimento do assunto, ele sabia, mas ele não falava com os alunos dele. Tinha um aluno novo na sala, ele não dava a parte do Senhor para o aluno, ele não cumprimentava o aluno, às vezes nem apresentava um visitante. Então tem professor que ele é um gigante na sala de aula, mas quando chega no domingo, no culto à noite, ele quase esbarra no aluno, mas nem dá a paz do Senhor. Um professor que às vezes ele não está atento à necessidade do aluno. Ele não tem sensibilidade para com as necessidades do seu aluno. Às vezes ele tem um aluno com seríssimos problemas de leitura. E a classe é pequena, porque quando a classe é grande, fica difícil da gente detectar certas coisas. O aluno tem um déficit de atenção absurdo. O aluno, às vezes, tem um problema de leitura e ele não percebe. Um amigo meu, professor, usou uma metodologia que depois eu usei também, e já usei algumas vezes. Ele colocou os alunos, cada um fazer um desenho. Aí o menino fez um desenho de um prato e uma colher. Aí ele viu aquele negócio redondo, aquela coisa assim por cima. Aí ele começou a perguntar para cada aluno, o que você desenhou? E cada um dizia. Aí o menino, desenhei um prato e uma colher, está aqui. Aí ele chamou o menino e perguntou, meu filho, por que tu desenhou um prato e uma colher? Sabe qual foi a resposta do menino? Eu estou com fome desde ontem. O menino estava com fome. O menino estava com fome. E às vezes o professor ele não é sensível à necessidade do seu aluno. Claro, irmão, nós não somos oniscientes para saber tudo que nossos alunos passam. Nós não conhecemos todos os nossos alunos. Isso é um mito. Mas nós devemos ficar atentos ao comportamento dos nossos alunos. Como foi que eu descobri que um pai batia na mãe e batia nos filhos? Botei o menino para fazer um desenho. Meu filho, desenha a tua família. Ele desenhou a família dele. E sabe como foi que ele desenhou a família dele? Na hora que ele desenhou o pai dele, ele desenhou o pai dele forte. E desenhou a mãe dele sem braços. Desenhou o pai dele com os braços fortes e desenhou a mãe dele sem braço. Meus irmãos, isso aí não é um padrão normal de desenho, né? Aí a pessoa vai olhar e dizer, esse menino é um doido, rapaz, que desenho é esse aqui? Aí, já tinha uma desconfiança, claro, né? Já tinha uma desconfiança que o pai batia na mãe. Mas aí eu chamei o menino e disse, meu filho, que desenho é esse que tua mãe está sem os braços? Aí ele disse, é porque o pai pega a mãe pelos braços assim, e tem hora que ela fica durinha e nem se mexe, e ele bate na mamãe. O pai batia na mãe, no menino. Aí um dia desse, num ponto de pregação lá do nosso, eu vejo um desenho num grupo de uma das crianças.
desenha de costa, a família todinha de costa, e a mãe dela dando com o dedo da mão assim, ó. É outro padrão diferente, né, irmãos? Ou seja, aquela criança não sente confiança na sua mãe. E, de fato, eu conheço a família, não sente. Aquilo ali ela só está demonstrando, de alguma forma, o que acontece no lar, na casa. Então, nós devemos desenvolver um laço de proximidade. É claro, irmãos, que a gente, agora eu vou dar aula para adolescentes, eu vou me vestir que nem adolescente, eu vou falar que nem adolescente, eu vou chegar lá na sala todo maneiro, todo legal, e vou falar que nem adolescente. Agora, não é isso. Os adolescentes têm que ver em você, os alunos têm que ver em você uma pessoa madura e segura em relação a eles. Mas, por último, e nós vamos ficar neste ponto, para encerrarmos aqui falando sobre a relevância histórica e cultural da EBD. A EBD, ela apresenta a relevância histórica e social. A EBD, ela pode ser, irmãos, dirigida também ao desenvolvimento da sociabilidade do sujeito. A EBD, ela pode se destinar a grupos que estão em conflito e risco social, podem ser alcançados pela EBD. Ela pode atender às necessidades espirituais e sociais do indivíduo. Então, nós temos o desafio de pensar na EBD para além das nossas paredes. É claro, irmãos, que nem tudo isso não significa que a partir de hoje, eu saí da palestra e a partir de hoje nossa EBD vai mudar. Não é assim. Tudo exige um processo de amadurecimento. Pode ser que determinadas metodologias a gente só aplique daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Mas uma coisa é certa, por que nós estamos tratando desse assunto? É para nós refletirmos sobre a necessidade de melhorarmos a nossa prática de ensino. Pastor, mas na minha sala está bom. Mas o que está bom pode melhorar, ou não pode? Pastor, mas na minha sala, olha, irmãos, eu vejo umas salas de EBD, por exemplo, de senhores, que vão todos os homens, aí tem um professor lá, o professor consegue, né? Às vezes ele não é um especialista, ele não é mas ele consegue passar uma lição,